Quero convidá-los para que abram as suas Bíblias para a carta de Paulo aos irmãos de Roma. E nós leremos, amados, os versículos 15 a 18. Romanos capítulo 6, versículos 15 a 18. Quero ter a tua atenção, porque nós iremos falar a palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós, como seus servos e servas, nós nos declinamos, nós nos humilhamos, porque cremos que a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Romanos capítulo 6, versículos 15 até o 18. Diz assim, amados, o texto sagrado. Romanos 6, 15 a 18. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Vamos falar com Deus, amados. Santo Deus, aqui estamos como igreja do Senhor, nesse dia do Senhor. Estivemos aqui pela manhã, Deus, ouvindo os teus ricos ensinos, e certamente, Senhor, nos esforçaremos para aplicá-los às nossas vidas. E agora novamente estamos aqui no santo culto ao Senhor. Pedimos, Santo Deus, agora nesse momento que nós iremos expor a tua sagrada palavra, parte da tua escritura, Senhor, que cremos que ela é a tua palavra, viva e eficaz. E como diz lá Hebreus, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, vai ao nosso profundo íntimo e divide juntas e medulas. Essa é a tua palavra, Senhor, não a de homens. Por isso, Santo Deus, pedimos a tua direção. Pedimos, Santo Deus, a tua iluminação, Pai, para que possamos trazer o ensino, a exposição da tua palavra à tua igreja que está presente, aos amados que estão em casa, aos nossos amigos que irão nos assistir ou estão nos assistindo pelo YouTube. E cremos que essa palavra irá diretamente aos seus corações, porque é a tua palavra. Por isso, Santo Deus, dentre nossas limitações, pedimos a tua direção, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Por isso, Santo Deus, me ilumine, me dirija nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e amigos, queremos hoje falar sobre escravos do pecado ou escravos de Cristo. Domingo passado, o nosso amado diácono Júlio Machado nos trouxe uma palavra de Deus, também aqui em Romanos, expondo os versículos de 1 até o 14, uma leitura extensa. Hoje, coube a nós apenas esses versículos que eu acabei de ler. Falamos então hoje sobre isso, escravos do pecado ou escravos de
Cristo. E eu pergunto, amados, honestamente, a que Senhor você está se submetendo? A que Senhor você está servindo? O Senhor do pecado ou o Senhor Jesus Cristo? A servidão do pecado, ela torna o homem cativo, mas a servidão a Deus torna o homem livre. Santo Agostinho disse uma expressão da seguinte forma: quanto mais escravo de Cristo sou, tanto mais livre me sinto. Quanto mais escravo de Cristo sou, mais livre me sinto. Amados, no dia em que nós nos rendemos ao Senhor Jesus, naquele dia houve em nossas vidas uma tremenda mudança. Cremos, à luz da Bíblia Sagrada, que há essa mudança em todos aqueles que realmente se rendem ao Senhor Jesus. E naquele dia, você e eu, nós mudamos de Senhor. Pois na terra, aqui na vida, só tem dois senhores. Não há outro Senhor, só tem dois senhores. Um senhor do pecado, que a gente pode dizer que por trás dele está o diabo, e o Senhor Deus. Só há esses dois senhores aqui na terra. A Bíblia nos adverte, o irmão Anderson, o diácono Anderson, leu para nós, Lucas, eu quero ler de novo para nós, Lucas 16, versículo 13, que diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Na versão que o irmão leu, mamon. Na versão NVI, dinheiro. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Amados, naquele dia em que você e eu nos rendemos ao Senhor Jesus, a Bíblia nos diz que tudo mudou na nossa vida, nossa maneira de ser, nossa maneira de pensar. O apóstolo Paulo descreve isso na segunda carta de Coríntios, no capítulo 5 e verso 17, dizendo: e assim os que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Mudamos de Senhor, mas ainda continuamos escravos. Não mais do pecado, não mais de Satanás, mas escravos do Senhor Jesus Cristo. Escravos do Senhor Jesus Cristo. Os dois senhores que eu acabei de dizer agora, o Senhor do pecado e o Senhor Jesus Cristo, esses dois senhores exigem de nós fidelidade máxima. Esses dois senhores exigem de nós dedicação máxima. Esses dois senhores exigem de nós obediência máxima. E é por isso, exatamente por isso, que nós não podemos servir dois senhores. Porque esses dois senhores são altamente exigentes e exigem de nós alta fidelidade. Não podemos dividir a nossa vida, o nosso coração em duas partes, servir a um e a outro. Não podemos. Quando nossas vidas estão divididas, uma coisa é certa: nós não estamos servindo ao Senhor Jesus Cristo. Quando estamos em cima do muro, nós não estamos servindo ao Senhor Jesus Cristo. Ou nós somos de Jesus, ou não somos. Cristo falou em outra ocasião: aquele que não está comigo, divide. Ou você está com Cristo, ou você divide. Ou nós estamos com Cristo, ou não estamos com Cristo. Há um texto que é muito citado por muitas pessoas, muitos irmãos fora do contexto, mas eu quero ler de novo para vocês dentro do contexto.
Josué capítulo 24, versículos 14 e 15. Se você ler todo o livro de Josué, um livro maravilhoso, que eu aconselho que vocês leiam, que vocês estudem esse livro. Josué então levou o povo até a terra santa, a terra prometida, coisa esta que o nosso amado Moisés não teve o privilégio de estar lá, apenas contemplou, apenas ele viu, mas não teve o privilégio de chegar até a terra prometida. Ele conquistou diversos reis mais fortes do que ele. E no final da sua vida, morreu com 110 anos, no final da sua vida, o povo de Israel estava dividido. Estava em cima do muro. E Josué, amados, foi muito enfático. Eu quero que você acompanhe a partir do versículo 14 do capítulo 24, que ele diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses dos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Aí vejam, verso 15: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O contexto aqui, irmãos, o pessoal estava em dúvida. Estava em dúvida, estava em cima do muro. Esse é o contexto. Não é dizer, agora você se converteu, a sua família todinha. Você pode dizer agora, eu e minha casa servimos ao Senhor. Não é esse o contexto. O contexto é aqui que o povo estava dividido em cima do muro. Se iam servir a Deus ou não servir a Deus. E então Josué, depois desse povo ser abençoado, está na terra prometida, ainda assim, irmãos, estavam com os corações divididos. A gente pode criticar o povo de Israel, mandar o pau neles, criticá-los, mas muitas vezes nós comportamos igualmente o povo de Israel. Por quê? Porque o nosso Deus tanto nos abençoa, e às vezes pedimos ao Senhor, o Senhor nos dá a bênção, mas ainda assim continuamos em cima do muro, continuamos divididos. Josué, como um pastor do seu lar, tomou uma atitude de pastor do seu lar, atitude esta que você, homem, deve tomar diante da sua família. O pastor do seu lar. Quando seus filhos estiverem no mundo, na igreja, sua esposa estiver dividida, você como pastor do lar, diz: eu, porém, vou servir ao Senhor, e nós serviremos ao Senhor. Meus filhos podem estar divididos, minha mulher pode estar dividida, mas eu, como pastor desse lar, aí vamos dizer, o pessoal diz aí, eu declaro, nós iremos servir ao Senhor. Na minha casa não tem divisão, na minha casa só tem um Senhor, e é o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo. Amados, como servos do Senhor Jesus Cristo, como escravos do Senhor Jesus Cristo, também nos tornamos escravos da justiça. No contexto aqui, histórico-cultural dos romanos, naquela época havia escravos, existiam escravos. A propósito, eu acredito que nenhuma nação se livrou da escravidão. Eu acho que em todas as nações passaram por esse pecado da escravidão. E aqui esse contexto, então, quando Paulo escrever esses irmãos de Roma, era algo para eles muito natural. Eles entenderam perfeitamente o que Paulo queria dizer em termos de ser escravos. Nós hoje não entendemos isso. Não há escravidão no Brasil. A princesa Isabel, declarou que não há abolição da escravatura. Então não há mais escravatura no nosso país. Então a gente lê isso aqui e parece foge do contexto, mas eu quero trazer vocês, amados, nessa noite, de volta a esse contexto. Pois aqui em Roma, naquela época, existiam dois tipos de escravos: os escravos voluntários e os escravos que eram conquistados através de guerras. Os escravos voluntários, quero chamar a atenção para esses escravos voluntários, eles se tornavam voluntários porque estavam na miséria. Eles não tinham o que comer, não tinham onde morar. E então eles se voluntariavam para ser escravos, porque tinham que comer, porque tinham onde
repousar a cabeça. E assim se tornavam escravos voluntários. No entanto, mesmo sendo voluntários, eles não eram livres. Eles se voluntariaram, receberiam então alimento, receberiam moradia, mas eles tinham que estar submissos a um senhor feudal. Eu quero comparar a nossa vida cristã com esses escravos voluntários de Roma. Porque nós, amados, nos rendemos ao Senhor Jesus Cristo, nós nos entregamos ao seu senhorio e dissemos para ele: tu és o nosso Senhor. O Senhor Deus não deu uma chicotada em você e disse que agora você vai se converter, toma um chicote, eu vou me converter. Deus não fez isso para você. Mas o Espírito Santo de Deus foi e tocou no seu coração e você se rendeu. Nós nos rendemos, nós nos voluntariamos ao nosso Senhor Deus, e assim nos tornamos escravos voluntários. No entanto, nós não somos livres para fazer o que a gente quiser. Nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo, um Senhor muito melhor do que o antigo Senhor, muito melhor. Nós somos escravos de Cristo, amados, e nos rendemos totalmente, de modo incondicional a Ele. Nós somos eleitos de Deus. Deus escolheu você para ser um escravo de Jesus Cristo. Deus escolheu você, minha irmã, para ser uma escrava do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você veja, amado e amada irmã, o verso 17 diz assim: eu dou graças a Deus. O apóstolo Paulo estava sendo grato porque ele estava vendo na vida desses irmãos de Roma a graça de Deus abundante na vida deles. Pois se você olhar direitinho a vida desses irmãos de Roma, eles passaram por 4 estágios em suas vidas. Eles eram escravos do pecado, eles faziam as coisas erradas, o segundo estágio. E o terceiro estágio: o que houve com esses homens e com essas mulheres? E se renderam ao Senhor Jesus. Eles mudaram de Senhor e se tornaram agora escravos do Senhor Jesus Cristo. Amados, eu quero falar nesses versículos de 15 até 18 sobre 3 divisões. Eu quero que vocês acompanhem, por favor. Primeira divisão, versículos 15 a 18: os escravos do pecado obedecem ao pecado. Em segundo lugar, os escravos de Cristo obedecem a Cristo. Em terceiro lugar, os escravos de Cristo foram libertos da escravidão do pecado. Primeiro tópico, então. Em primeiro lugar, os escravos do pecado obedecem ao pecado, versículo 15 e 16. Amados, olha no versículo 16, o apóstolo Paulo começa o versículo 16 de novo falando com o interlocutor imaginário. Ele imaginou o interlocutor, e acreditamos pelo contexto aqui que esse interlocutor, quase não saía, imaginário, era então os judaizantes. Que eram os judaizantes? Vamos encontrar muito isso no livro de Gálatas, que estamos trazendo nas quartas-feiras. Os judaizantes, amados, eram aqueles judeus que se converteram ao Senhor Jesus Cristo, vamos colocar aqui entre aspas, estavam na igreja de Cristo, mas trouxeram na bagagem a religião judaica e queriam misturar, fazer um misticismo do cristianismo com o judaísmo, de tal maneira que eles acreditavam que os crentes em Cristo tinham sim que ser circuncidados, os homens tinham que ser circuncidados, tinham que guardar então os mandamentos. E esses eram os judaizantes, e Paulo então imagina então um judaizante na sua mente. Ele diz aqui no versículo 15: então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas sim da graça. E ele dá uma resposta contundente, ele diz: de maneira nenhuma, de forma alguma. Se fôssemos aqui traduzir literalmente, seria assim: que Deus me livre de fazer tal coisa. Então ele começa a combater esse raciocínio antinomiano. Pastor, o que é um raciocínio antinomiano? Antinomiano são os judaizantes, acreditavam aqui no caso, esse interlocutor imaginário, que não havia lei. Então não há lei. Ora, se não há lei, então eu posso cair na gandaia, eu posso pecar.
E na verdade, amados, não é assim. A vida cristã, debaixo do senhorio de Jesus, nós como escravos, nós não estamos mais seguindo, obedecendo a lei, como assim os judeus obedeciam para a salvação, embora a lei continue viva e contundente em nossos dias. Mas esse antinomianos acreditava que não tinha lei. Acha não há lei, então, para criticar os que estavam pela graça, então eu posso fazer o que quero, é isso? Eu posso cair na gandaia, eu posso adulterar, eu posso fazer um bocado de coisa. O apóstolo Paulo foi contundente, diz: de maneira alguma, de forma nenhuma, porque a lei não foi abolida, meus irmãos, os 10 mandamentos continuam válidos. João diz lá em João capítulo 8, verso 34, diz assim: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Portanto, as pessoas que são pecadoras, todas elas são escravas do pecado. Todas elas são escravas do pecado. O apóstolo Paulo fala nesse contexto de escravidão, e diz o seguinte, que aquele que obedece o pecado, então o pecado é o seu senhor. Aquele que obedece o pecado então manda nele, e torna-se então o seu dominador, o seu senhor. Ele segue então os seus desejos. Então o pecado exerce o domínio completo na vida dessas pessoas. E como diz Paulo aos Coríntios, essas pessoas são tão cegas que elas não percebem que estão sendo escravas do pecado. Elas estão tão cegas espiritualmente, amados, que elas não percebem que o diabo, Satanás, está governando, dirigindo as suas vidas. Elas negam isso de modo veemente. Lembrando de novo, volto a falar, só há 2 tipos de escravidão: a escravidão do pecado e a escravidão a Deus. E volto a falar novamente, irmãos, a que Senhor você está servindo? Você, minha irmã, a que Senhor você está servindo? O fato é, amados, que nenhum de nós, nenhum ser humano na face da terra, ele pode romper e dizer assim: eu não quero mais, de conta própria, por força própria, dizer assim: eu não vou mais servir o diabo, não vou mais servir o pecado. Ele não conseguirá de forma alguma, sem que o Espírito Santo de Deus entre em nossas vidas. Jamais iremos nos render a Deus, jamais iremos mudar de senhorio. O apóstolo Paulo diz que as pessoas que servem, que são submissas a esse senhor que é o pecado, que por trás está o diabo, o texto nos diz que eles irão morrer. Mas que morte é essa que o apóstolo se refere? Veja aí: escravos do pecado que leva à morte. Ao verso 16, escravos do pecado que leva à morte. Que morte é essa? Aqui eu diria que são as 2 mortes: a morte física e a morte espiritual. E a morte espiritual, ela é bem mais forte, como diz João lá no Apocalipse, não é? A segunda morte é a pior morte, porque é a morte eterna. É a morte que não tem fim, é a morte no inferno. Essa morte física, ela é passageira, morreu, acabou. Mas a espiritual não tem fim. Não tem fim. O apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, diz assim: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então essas pessoas que servem ao pecado, que servem ao diabo, morrerão. E à luz da Escritura Sagrada, você que está me ouvindo pode até não concordar, mas não me importo com isso. Portanto, que a palavra de Deus seja pregada como ela está descrevendo para nós aqui, isso aqui me importa. Você que não se rende a Deus, que não se submete a Deus, que não serve a Deus como escravo, você irá para o inferno. Você vai morrer fisicamente e também a pior morte, a morte espiritual. E lá está falando, isso é bem forte: eles sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Porque o pecado, meus irmãos, é letal.
O senhor do pecado, ele mata o homem fisicamente, ele mata o homem espiritualmente. Em segundo lugar, os escravos de Cristo obedecem a Cristo. Enquanto a obediência a esse escravo do pecado, que é, na verdade, por trás Satanás, que gera morte, há uma outra obediência que gera vida. E qual é então essa obediência que gera vida? É ser escravo de Jesus, é se render ao Senhor Jesus. Veja, acompanhe o texto sagrado. Ele diz lá no versículo 16: escravo do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. E verso 18, acompanhe por favor o texto sagrado, verso 18: vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. A obediência a Cristo, amados, ela gera vida. O texto na atualizada diz aí: outrora, a NVI diz aqui, vocês obedeciam à escravidão do pecado, mas agora deixaram de obedecer à escravidão do pecado, e agora vocês servem de coração ao Senhor Jesus Cristo. Amados, é impossível vivermos sujeitos, escravos do pecado, uma vez que já fomos libertos. Fomos regenerados. O pecado não é mais o nosso dono, não é mais o nosso Senhor. Não deve mais dominar as nossas vidas, porque nós somos discípulos de Jesus, e por sermos discípulos de Jesus, não fazemos mais a nossa vontade, sim a vontade de Deus. Amados, observe aí, o texto diz que esses irmãos de Roma agora estavam obedecendo a Deus de coração, o ensino de Deus. Eu quero chamar você, atenção, amados, para a leitura sagrada da palavra de Deus, no verso 16. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhes obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça, mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma. Eu quero que você se atente a essa palavra forma. Já viu essa palavra forma aí? Essa palavra forma é uma palavra pequena, mas de muita significância aí nesse texto. Porque essa palavra forma, meus irmãos, é uma palavra grega que chama-se typos. Typos. Se você estudar bem essa palavra typos, ela deriva da palavra tipografia. A palavra tipografia, ela vem de typos. O que tem a ver tipos com tipografia? Você pode perguntar. Se você lembra, se você foi a uma gráfica, não sei, eu já tive um tempo, eu vi uma máquina de gráfica antiga, e ela tem um bocado de tipos. O que é tipos? Aquelas letras ali, elas estão ali fixadas naquela máquina. Quando passa então o papel em branco, aquele papel passa pela tinta, ele bate naquele papel em branco, e ali fica o tipo, aquele ferrinho ali, que tem uma letra, ele é imprensado contra aquela folha branca, e aí sai o jornal. Então o tipo aqui, amados, essa forma aqui no grego, esse tipo, o apóstolo Paulo usou aqui, nesse versículo. Ou seja, a palavra forma significa o seguinte, amados, é como se Deus fizesse uma forma, pensa numa forma de bolo aí, pensa numa forma. Então Deus fez uma forma, que é a doutrina da palavra de Deus, e nós fomos então, quando nós estamos em Jesus Cristo, nós fomos como se fosse diluídos em líquido, e colocado nessa forma, e ali então endureceu, e ali ficou aquela forma, e quando aquela forma sai, então ali está uma outra pessoa. É como se você e eu fôssemos então um chumbo, ou fôssemos um ouro, ou fôssemos um metal derretido e colocado numa forma, e após endurecido, então a gente vai ter a forma daquela forma. Exatamente isso que Paulo queria dizer aqui. Então, amados, é como se a palavra de Deus fosse para nós essa forma que, quando nós somos diluídos como metal e derretidos nessa forma que é a doutrina, que é a palavra de Deus, a gente adquire a forma de Cristo. É muito forte isso aqui. A forma de Cristo, ela é infundida em nós
pela sua palavra, pelo tipos. Esse tipo da palavra de Deus, cada vez que você lê, cada vez que você medita nessa palavra, ela começa a mudar a sua vida, ela começa a transformar a sua vida. Essas teclas da palavra de Deus começam a bater em você, e essa palavra começa a mudar a sua vida. E é por isso que nós estamos aqui de vez por outra, reforçando os irmãos, dizendo: irmãos, leiam a Bíblia Sagrada, leiam, porque quanto mais você e eu nos adequamos à Bíblia, a forma da palavra de Deus, mais de Deus vai sendo formado em nós. Mais o caráter de Deus vai sendo formado em nós, e nós vamos então deixando a nossa velha forma e buscando então uma forma nova como escravos do Senhor Jesus Cristo. Mas há um outro teólogo, chamado Adolfo Paul, que ele diz que esse tipos, ele vem da palavra bater. E então esse teólogo diz, esse Adolfo Paul, que é como se fosse, por exemplo, imagine aí um pedaço de metal, por exemplo, chumbo, um chumbo aqui, e então a pessoa vai batendo com o martelo ali, vai formando uma esfinge, vai formando ali um rosto, sei lá o que for. E então formou aquilo. Mas tanto o que esse teólogo diz, como alguns outros teólogos afirmam, do tipos, tanto um quanto o outro, a verdade continua a mesma. Quanto mais nós permitimos que Deus nos molde com a sua palavra, como se fosse uma marreta batendo aqui numa ferramenta, vai formando, a gente vai tendo o formato agora, não o nosso mais, mas é o formato de Cristo, e ele vai batendo, vai tirando aquilo que não é dele, e você vai se parecendo cada vez mais com ele. A forma de Cristo começa a aparecer em nossas vidas, quando essa palavra de Deus começa a ser vivida. Amados, isso é muito forte. E o apóstolo Paulo então via isso na vida dos irmãos de Roma, que se tornaram agora escravos de Cristo. Amados, nós fomos libertos da escravidão do pecado. E como libertos, Deus não deixou a nós como desenfreados para o pecado. Deus não nos chamou das trevas para a sua luz e nos deixou desenfreados como uma carreta descendo uma ladeira sem freio em tempo de chuva e carregada. E lá embaixo a bagaceira. De jeito nenhum, amados. Deus nos chamou para sermos seus servos, seus discípulos, e colocou em nós a forma dele. E é por isso que as pessoas olham para você, elas devem ver em você e em mim o Senhor Jesus Cristo. A forma de Cristo tem que estar visível em nossas palavras, ações e atitudes. Aí Paulo diz aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20: não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. É muito forte isso, amados. E esses irmãos de Roma estavam vivendo isso. E quando eu olho para os nossos dias, eu fico a pensar: será que nós estamos vivendo a forma que Cristo realmente colocou em nós? A esfinge dele em nós? Será que estamos permitindo que ele realmente vá lá e ele bata com o martelo e a sua palavra vai batendo, vai transformando a imagem dele, ou a gente está resistindo? Eu fico a pensar se aquele pedaço de metal tivesse vida, cada vez que ali aquela pessoa batesse acima daquela pedaço de metal, a gente vai sentir dor. É exatamente isso, irmãos. Como nós somos servos de Deus, não é fácil vivermos em santidade no mundo tão pervertido. E às vezes dói em nós servirmos ao Senhor Jesus e sermos a imagem dele nos nossos trabalhos, quando há muita corrupção e muitas coisas erradas. Mas há aqueles que não se amoldam a isso, aqueles que resistem. E o apóstolo Paulo fala na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 3, assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se acaciam de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo com cera nos ouvidos. Há pessoas que resistem à forma que Cristo quer colocar em nossas vidas. E eu penso o seguinte, amados: se há pessoas que resistem que essa palavra de Deus seja ministrada na sua vida, tire de nós aquilo que não agrada ao Senhor, se a gente não permite isso, é bom que a gente pare nessa noite e a gente pense: será que realmente eu sou um servo de Jesus?
Será que realmente eu sou uma serva de Deus? O que eu estou fazendo aqui nessa igreja? O que eu estou fazendo? Eu quero falar com você que é jovem. Por que jovem, adolescente, você está nessa igreja? Você realmente é um escravo de Jesus? Você realmente é um escravo de Jesus? Você, senhor, você, senhora, nós somos realmente escravos de Jesus? Amados, não tem como, o apóstolo Paulo foi muito enfático aqui, porque os servos de Cristo Jesus, eles se amoldam à sua palavra, como diz Tito, capítulo 1, versículo 9, apegando-se à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar, pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Os servos de Cristo, os escravos de Cristo, eles permitem sempre que a palavra de Deus seja uma autoridade nas suas vidas. Eles deixam que essa palavra de Deus amolde o seu caráter, amolde a sua vida. Amados, esse ensino de Romanos é o mesmo ensino que entrega a nós. Esses irmãos de Roma se amoldaram e permitiram que a palavra de Deus, a forma de Deus fosse formada. E Paulo diz, graças a Deus, aqui fez uma doxologia, louvando a Deus pela vida desses irmãos de Roma, que estavam sendo transformados pelo senhorio do Senhor Jesus Cristo. Amados, o cristianismo tem regras, e as regras do cristianismo são claras, estão nas escrituras sagradas. Não há ética cristã sem doutrina bíblica. Não há ética cristã sem doutrina bíblica. O que é ética? Vou agora entrar um pouquinho no campo filosófico. O que é ética? O dicionário diz que ética é saber como agir corretamente em questões que demandam atitudes. Em nosso caso, em nossas atitudes, ações devem ser guiadas pelas Escrituras. De modo prático, irmãos, eu diria que a ética é a maneira de agir corretamente segundo as Escrituras Sagradas. Mas eu acabei nem dizendo o que é ética segundo o dicionário. Então, ética é um ramo de estudo da filosofia que busca a fundamentação e a teorização dos aspectos morais da vida social e da vida individual, como conduta e as ações. Como agir é a ética. Então, como agir como cristão no seu trabalho? Como agir como cristão quando alguém lhe dá um troco a mais? Como agir como cristão, eticamente, quando chega a sua dívida e você não paga as suas dívidas? Como agir como cristão se você está com o nome no SPC? Como agir como cristão, eticamente falando, se você é um cambalacheiro, né, irmã Liane? Cambalacheiro. Como é que você é um novo crente em Cristo, e você anda dando calote em todo mundo, cheque sem fundo, mentindo, roubando, sendo desonesto? Não há coerência nisso, porque nós fomos libertados da escravidão do pecado. Isso não pode existir, isso não é ética cristã. Mas, infelizmente, irmãos, essa ética cristã tem sido jogada no ralo. Ora, se a ética cristã foi jogada no ralo, também a Bíblia foi jogada no ralo. Porque a ética cristã está embasada na palavra de Deus. E quando você e eu não seguimos essa norma, essa forma de doutrina, nós estamos jogando no ralo a palavra de Deus e não vivendo ela como deve ser vivida. Amados, nós somos escravos de Cristo, mas somos livres. Somos escravos livres. Até parece para nós um paradoxo, né? Como é que eu for seu escravo e sou livre? Ao mesmo tempo, né? Como é que eu sou escravo livre? É muito simples. E vocês vão entender o que eu vou dizer agora nessa noite. O escravo do pecado, ele se torna cativo, escravo do pecado, ele não tem como se libertar do pecado. É como um viciado que quer se libertar das drogas, não consegue por conta própria, e tu luta contra aquilo, não consegue, de vez por outra, está nas drogas. Mas aquele que é escravo de Cristo, quando ele obedece a Cristo, ele é livre. A obediência nos liberta. A desobediência nos aprende. Como escravo de Cristo, como servos do Senhor e servas do Senhor,
nós temos que ser livres. Amados, só tem uma forma de ser livre: nós somos servos de Deus, é obedecendo a palavra de Deus. Quando você obedecemos a palavra de Deus, nós nos tornamos livres. A obediência à palavra de Deus nos torna livres. Quando você se prende à palavra de Deus, você se torna livre, você vai ter força para dizer não ao pecado. Ao passo que a desobediência nos escraviza e nos leva à morte. A doutrina foi entregue aos romanos, ela foi também entregue a nós. Cabe a você e a mim nos amoldarmos a ela. Ela foi entregue para a gente, e você tem que se amoldar a ela, não ela a você. Mas infelizmente o que está acontecendo nos nossos dias? As pessoas estão colocando a Bíblia à sua maneira, porque tiram da Bíblia apenas aquilo que lhe favorece, aquilo que lhe agrada, e deixa lá aquilo que não lhe agrada. Como já falei a vocês aqui uma vez, o Francis Schaeffer, um filósofo, pastor, ele disse uma frase que entrou para a história da teologia. Ele disse que muitos crentes vão para a Bíblia, muitos teólogos vão para a Bíblia com uma grade de preconceito. Então coloca uma grade de preconceito na Bíblia e tira pelo buraco da grade só aquilo que lhe agrada e deixa lá o que não agrada. E em nossos dias está acontecendo muito isso. A teologia do coaching, a da prosperidade que está em decadência, e a do coaching está aí lá em cima, não é? Essa semana eu recebi uma mensagem de uma irmã, daquele Tiago Brunet. Meu irmão, uma barbaridade, coisa horrível. Eu digo, meu Deus, como é que as pessoas... Eu digo, meu irmão, por favor, não me mande mais essas mensagens, porque esse cara deturpa a Bíblia Sagrada. Eu vou dizer mais, aqui na igreja, cuidado com esses teólogos do coaching. Cuidado, meus irmãos, porque os caras deturpam a Bíblia, eles falam verdades com erro, e erro com verdade, misturam a verdade com o erro, e colocam o seu emocional lá em cima. Pega um texto da Bíblia isolada, tudo posso naquele que me fortalece, né, irmão Júlio, hoje na nossa classe. Aí pega, tá vendo, você pode, porque tudo você pode naquele que me fortalece. E não é isso que o contexto está dizendo, não é isso. As pessoas choram e se emocionam. Ai. Essa teologia furada que está aí. Mas por que acontece isso? Errais porque não conheceis as Escrituras e o poder de Deus. Porque erramos porque não permitimos que essa palavra de Deus amolde a nossa vida. Temos preguiça de ler a Bíblia, não é? Preguiça de ler a Bíblia. E muitas vezes essas igrejas da profecia aí, o pessoal é preguiçoso mesmo. Porque a profetisa falou uma profecia, eis que eu te digo. A pessoa, vou dizer, digo o quê? Aí a pessoa começa a acreditar nessas profetadas e deixam de ler a Bíblia. Eis que eu te falo, eis que eu te digo, né? A pessoa, aí começa a seguir essas coisas e não lê a Bíblia Sagrada. Vai ler a Bíblia, meu irmão. Vai ler a Bíblia, minha irmã. Permite que essa palavra de Deus se amolde a sua vida, se amolde o seu caráter. E quando vier com coisa estranha, ensinando a você, você vai dizer não a isso. Em último lugar, amados, os escravos de Cristo foram libertos da escravidão do pecado. Amados, Deus nos deu a carta de alforria do pecado. Então nós somos livres para obedecer a Deus. Você é um escravo alforriado do pecado. Portanto, o pecado não domina mais as nossas vidas. Mas quando Paulo fala aqui no versículo 18, quero reler com vocês, amados. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Amados, o apóstolo Paulo aqui, nesse contexto, aqui nesse capítulo 6, ele diz para esses irmãos de Roma, que é um absurdo, é uma incoerência, uma inconsistência, alguém que foi liberto do pecado, voltar a ser escravo do pecado. É inconcebível, inadmissível, como é que uma pessoa se rende ao Senhor Jesus e de repente depois está de novo no pecado. E João diz para nós, João capítulo 8, verso 36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Veja que ele fala aqui uma condição, se, porque se o Filho não libertar, nós não seremos livres, mas se o Filho nos libertar, nós verdadeiramente seremos livres. Mas, meus irmãos,
deixe-me deixar bem claro para vocês uma coisa aqui. Eu não quero que vocês saiam daqui dizendo, o pastor Júlio pregou hoje, ele está dizendo que eu não peco mais. Não estou dizendo isso não, viu? O crente, infelizmente, ele ainda pode dar uma escorregada na maionese e pecar. Embora não deva. Embora não devamos cair no pecado. Mas, amados, não estamos ainda glorificados. E aqui e acolá nós escorregamos no pecado. Mas como diz João, capítulo 1, versículo 9, se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Assim como o escravo foi riado, irmãos, nós também fomos e não podemos mais voltar a ser escravos do pecado. Porque nós somos livres, o Senhor nos deu a liberdade. Nós saímos das trevas para a luz de Jesus Cristo. Nós deixamos o domínio do princípio da potestade do ar para o Senhor Jesus Cristo. Os escravos de Cristo ainda não são perfeitos. Aguardam a glorificação, mas lutam para viver em santidade. Essa é a vida do escravo de Jesus Cristo, aqui nessa terra corrompida, podre de pecados. Nós lutamos, amados, lutamos contra o pecado, contra a natureza adâmica que ainda está em nós. Mas lembramos que isso foi possível acontecer conosco pela graça e pelo poder de Deus. Deus veio ao nosso encontro, Ele nos quebrantou, Ele nos libertou, nos tirou do império das trevas, nos libertou da escravidão do pecado. Eu quero falar com você nessa noite, que está aqui nos visitando, ou você que está nos ouvindo aí pelo YouTube. Talvez você se ache o cara mais, ou a mulher mais insignificante na terra, que não tem mais jeito para você. Você deve ter ouvido muitas pessoas dizendo, para você não tem jeito mais. Quer dizer, para você que tem jeito sim. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o Deus do impossível. Ele pode mudar o seu coração nessa noite, tornar você uma nova criatura, fazer de você uma nova pessoa. Amados, onde o pecado abundou, a graça de Deus superou de modo infinito. De modo infinito. Por isso, você que ouve a palavra de Deus nessa noite, não duvide da graça de Deus, nem do poder de Deus de transformar a sua vida. Cristo morreu e ressuscitou. Ele tem poder de transformar a sua vida e fazer de você, meu amado e minha amada, uma nova pessoa. Cristo tem poder para resgatar você. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele pode libertar você. Os servos da justiça são verdadeiramente livres. Fomos regenerados por Cristo. Deus nos tirou do império das trevas. Estamos no reino do Filho do seu amor. Amados, eu queria concluir com uma frase do amado pastor reverendo Hernani Dias Lopes. Eu queria que vocês prestassem atenção. No seu livro, Romanos, o Evangelho segundo Paulo, escreveu uma frase que eu achei muito pertinente, eu vou ler para vocês nessa noite. Não podemos ser menos consagrados a Deus que um ímpio é dedicado ao pecado. O mundo investe na promoção de suas causas. Vejam, o pecador vira noites para satisfazer suas paixões, dedica a sua vida, seu tempo, seu dinheiro para agradar o seu Senhor. Agora notem, depois de convertidos, libertos e salvos, teríamos nós uma dedicação inferior quando se trata de agradar ao Senhor? Será que nós fomos mais dedicados ao diabo ontem do que somos como servo de Jesus hoje? É algo forte essa fala do nosso irmão, o reverendo Hernani Dias Lopes. Eu estava vindo com o Gerlane da academia, era mais ou menos, acho que umas 6h10, né, minha filha? E houve lá em Jaraguá aquele show, não foi? São João agora? Meus amados, o homem parou aqui nesse terminal, um bocado de jovem descendo, com a cara de cansado, a noite todinha naquele show de São João, aí em Jaraguá, a noite todinha. Aí se converte ao Senhor Jesus Cristo. Não, eu sou escravo de Cristo. Aí tem uma vigília, não pode ir para a vigília. Mas pode passar uma noite inteira adorando Satanás. Pode passar uma noite inteira bebendo nos bares, gastando seu dinheiro, jogando no lixo seu dinheiro, nas drogas. Mas quando se converte, não dizimam, não dão oferta. Mas para o Senhor anterior, eles davam tudo.
dinheiro, seu esforço. O Senhor anterior, eles nunca estavam cansados de vir para a igreja. Mas eu pergunto a você, você tem um novo Senhor. Será que você servia mais ao Senhor anterior do que está servindo ao novo Senhor? Mas vamos botar na balança nessa noite, como aqui o Hernandes falou. Se a nossa vida hoje é menos dedicada a Deus do que ao diabo anteriormente, nós estamos em pecado. É bom a gente rever se realmente nós entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus. Porque é incrível, meus irmãos, é incrível. E eu sei, porque no Jaraguá choveu lá, e estava na chuva lá no Jaraguá, no São João. Aí quando chove, não posso ir para a igreja. Está frio. Aí para o São João lá, estava pulando, quando eu era descrente, pulando para Satanás, gastando dinheiro na bebida, tudo, mas se converte. Que isso, meus irmãos? Vocês acham que Deus não está vendo isso? Acham que Deus passa despercebido? Ele como o Senhor que soma nossos corações? Certamente que não. E nessa noite Ele sabe aqui quais são os escravos dele que estão de fato sendo escravos fiéis ou aqueles escravos que estão em cima do muro. E como eu falei inicialmente, os escravos em cima do muro precisam rever se realmente são escravos de Cristo. Porque um escravo de Cristo, ele nunca fica em cima do muro. Uma escrava de Cristo, ela nunca fica em cima do muro. Fomos libertados, irmãos, por Jesus Cristo. Não é para a gente ficar sentado nesses bancos todo domingo à noite aí, não. Nós temos que servir ao Senhor, amar o Senhor, ter compromisso com o Senhor. Mas é incrível, porque qualquer coisinha que acontece com a gente não vem para a igreja. Agora para o trabalho eu vou gripado, para o trabalho eu vou com dor de cabeça, para o trabalho eu faço um bocado de coisa. Mas quando é para o Senhor Deus, eu digo não, vou para a igreja com dor de cabeça. Irmãos, eu digo a vocês, quantas vezes eu já preguei aqui com dor de cabeça? Vocês nunca souberam disso. Porque quantas vezes eu trabalhei com dor de cabeça? Eu tenho uma enxaqueca braba, que me acompanha há muitos anos. E eu fico a pensar, poxa, se eu trabalho com dor de cabeça, por que eu não posso pregar com dor de cabeça? Por que eu não posso pregar com dor de cabeça? Por quê? Qual o problema nisso? Sabe, irmãos, são essas coisas práticas que a gente coloca na balança, a gente vê que realmente a gente fica questionando, será que realmente eu sou um servo de Cristo? Ou sou um servo do Satanás? Ou sou um servo do pecado? É hora de a gente parar com isso. Porque a vida cristã, meus irmãos, a vida de escravos de Cristo é uma vida compromissada com Ele, com a sua palavra. Uma vida de escravo, como já pegamos aqui anteriormente, já falamos aqui anteriormente, volto a falar, o tipo de Cristo, ele é impresso nas nossas vidas. É como diz aqui, eu quero ler com vocês aqui um texto da palavra, aqui de 2 de Coríntios 3:3, se você quiser acompanhar, por favor. Diz assim, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus, do Deus vivo, não em tábua de pedra, mas em tábua de carne do coração. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, Deus nos chamou para ser escravos dele. E sendo escravo dele, só cabe a gente fazer uma coisa: obedecê-lo. Como escravo dele, só basta fazer uma coisa: deixar que ele escreva a carta dele nas nossas vidas. Como é que isso é possível, pastor? Lendo essa palavra aqui diariamente, meus irmãos, e deixando que ela penetre nos nossos corações, que ela molde as nossas vidas. E dessa forma, esse texto aqui de 2 de Coríntios 3:3 vai ser uma realidade, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Quando pessoas olharem para você, elas possam ler Cristo nas suas atitudes. Quando olharem para você, eles podem ver Cristo na sua fala. Quando o mundo olhar para nós, eles possam ver Cristo no nosso falar, no nosso agir, no nosso comportamento. Isso é a carta de Cristo em nós. Os irmãos de Romano permitiram isso, a forma de Cristo na vida deles. Que o Senhor nessa noite nos abençoe, irmãos, e que nós permitamos, no nome de Jesus, que essa palavra de Deus realmente penetre nos nossos corações
em nossas vidas, em nossas mentes, e permitamos que Deus seja formado em nós, a cada dia. E quando você olhar no espelho, você vai dizer que está sendo formado em mim. Que não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, assim vivo pelo Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Que Ele nos abençoe. Baixe sua cabeça, por favor, irmãos. Vamos falar com o Senhor. Ó Deus Santo, o texto foi exposto, é um texto breve, mas muito profundo, Senhor. Ó Santo Deus, como diz o livro de Salmo, o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece. Sabe quando nos levantamos e quando nos assentamos. De longe penetras no nosso entendimento. Ainda a palavra não me chegou à boca e o Senhor já conhece toda. Ó Senhor Deus, o Senhor nos conhece. E nessa noite o Senhor conhece os amados que estão aqui e as amadas que são ou não escravos do Senhor Jesus Cristo. Os amigos e amados que nos assistem pelo YouTube. Também o Senhor sabe, quem ouviu nessa noite a tua palavra, aqueles que são teus escravos ou não. Mas Senhor, o teu Espírito Santo age. É o teu Espírito Santo que nos convence do pecado, justiça e juízo. E queremos que a tua palavra não volta vazia, Senhor. Fará o que apraz. Por isso, Senhor Deus, acreditando no que o Senhor tem falado pela tua palavra, pedimos para os nossos amigos, aqueles que nos ouvem, os amados que estão presentes, que eles se rendam aos teus pés, se convertam ao Senhor Jesus e aceitem, ó Deus, o teu senhorio, o teu jugo que é suave, que é leve. É um jugo seguir o Senhor. Como cantamos agora há pouco, Senhor Deus, nós estamos levando a nossa cruz até um dia mudarmos, trocarmos ela por uma coroa, mas até esse dia chegar, nós iremos carregar essa cruz, arrastá-la. E às vezes, Senhor Deus, nesse nosso caminhar com essa cruz, será muito difícil, Senhor, porque as pessoas vão nos apedrejar, vão nos criticar, mas nós, como os teus discípulos, fiéis ao Senhor, o Senhor que exige de nós fidelidade máxima, obediência máxima, Tu és o nosso Senhor, e nós iremos levar a nossa cruz até aquele dia chegar e a tocarmos por uma coroa. Obrigado, Santo Deus, pela Tua palavra. Te agradecemos no nome de Jesus.